Bom, então localizem aí as fontes do direito comercial e empresarial. Pessoal, fontes do direito comercial barra empresarial, que vocês já sabem que o nome correto hoje, o nome mais adequado é direito empresarial, né? Porque direito comercial dá a entender que se trata apenas da atividade de comércio, empresarial comercial, mas sabemos que tem empresa, indústria, comércio e prestação de serviços, né? Então, temos aí uma misturada, certo? As fontes do direito comercial e empresarial. Pessoal, o direito comercial e empresarial, ele não é dado pela natureza, é uma criação humana, né? Então, a fonte aí vem da própria criação humana. Os doutrinadores, eles dividem aí as fontes, separam aí em fontes materiais e fontes formais. Se vocês olharem aí na apostila de vocês, as fontes materiais são chamadas também de fontes de produção e são o conjunto de fatores do dia a dia que levam à criação de normas, tá? São coisas, acontecimentos reais do dia a dia que levam à criação de normas jurídicas. Enquanto que as fontes formais são as próprias normas jurídicas, né? Em primeiro lugar, não só elas, nós vamos ver aí que não só elas, mas para dar um exemplo aqui de fonte formal e separada da fonte material. Dá um exemplo aí de fonte material. Pessoal, saindo um pouco aqui do direito empresarial, porque para ir para uma coisa que é mais perto da nossa realidade, vamos falar aí, por exemplo, da lei Maria da Penha, que todo mundo já ouviu falar, né? A lei Maria da Penha, ela, se o nome está dizendo lei, a lei Maria da Penha é fonte de direito? É sim, no caso aí de direito penal, né? Estou dando como exemplo porque todo mundo conhece, mas faço saindo um pouco aí do direito empresarial. A lei é uma fonte formal do direito? É sim. Então, a lei, a própria norma, é uma fonte formal. E a fonte material? O que é essa tal da fonte material? São as coisas reais do dia a dia da sociedade que levaram à criação da fonte formal, que é a Lei Maria da Penha. Pessoal, o que foi que levou à criação dessa Lei Maria da Penha? Qual foi o fato real do dia a dia que levou à criação dessa Lei Maria da Penha? Alguém pode dar um chute aí e dizer por que foi criada essa lei? Só imagino que tenha sido um acontecimento hediondo, né? Oi? No caso, um acontecimento hediondo que chamou a atenção da sociedade para esse tema, eu imagino. A fonte material dessa lei aí, pessoal, foi justamente a violência contra as mulheres, né? A violência dentro do lar, né, contra as mulheres. Então, essa aí é a fonte material, né? O Código de Defesa do Consumidor, que não é exatamente direito empresarial, mas está bastante ligado também, porque a empresa se liga muito ao consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor é fonte do direito? O código em si? É. É uma fonte formal ou é uma fonte material? A lei chamada Código do Consumidor é uma fonte formal, né? Passou por todo um processo de criação, processo legislativo, até virar lei, exatamente. E qual foi a fonte material que deu origem à criação dessa lei? A fonte material do Código de Defesa do Consumidor foi o desrespeito aos consumidores, a necessidade de organização, de normatização dos direitos do consumidor perante as empresas, né? Então, o desrespeito ao consumidor foi a fonte material, certo? Então, espero que esteja aí claro para vocês, então, o que é fonte material e o que é fonte formal. Se passou por um processo, é um documento,
Passou por um processo de produção, é uma fonte formal. Fora disso aí, será uma fonte material. As fontes formais, pessoal, espero que vocês estejam acompanhando aí pela apostila, elas se dividem ainda em fontes formais primárias e fontes formais secundárias. As fontes formais primárias são as mais importantes, por isso esse nome primária, porque vem em primeiro lugar. Então, e as fontes formais secundárias, elas vêm para complementar as primárias. Quando as primárias não são suficientes para resolver um caso concreto, aí você pode apelar para as fontes formais secundárias que nós ainda vamos ver. Quais são as fontes formais primárias, ou seja, principais do direito empresarial? Tem aí na apostila, vocês podem ver aí, está dizendo que é a lei e os contratos, né? E ainda, então, qual é a principal fonte de direito empresarial? A lei e depois os contratos. São fontes formais, né? Pessoal, dentre esses dois aí, as leis e os contratos, existe ainda aí uma primazia de um em relação ao outro? Existe ainda assim um que é mais importante do que o outro? Existe. O que é mais importante dentre essas duas fontes formais primárias do direito? O que é mais forte? É a lei ou é o contrato? É a Lei. lei, né? A lei. O contrato tem que se submeter à lei ou a lei que se submete ao contrato? O É o contrato submete à contrato, lei. exatamente. Um contrato que vai contra a lei, ele pode ser chamado de quê? De um contrato ilegal, né? Ou se for só uma parte dele, cláusulas ilegais ou cláusulas abusivas. Aí você pode reformar somente a parte que for contra a lei. Então, em primeiro lugar, a lei, em segundo lugar, o contrato. Os dois são fontes formais? São. São fontes formais primárias ou secundárias? Primárias, porque são as principais. E aí, então, quando você vai analisar como fonte do direito empresarial, vem em primeiro lugar, dentro das primárias, vem a lei e vem depois o contrato. E aí, pessoal, se você lê um contrato, lê a lei, e ainda fica na dúvida sobre como interpretar aquele contrato, o que aquele contrato, como uma determinada cláusula ou uma obrigação deve ser compreendida, aí você pode apelar para as fontes formais secundárias do direito empresarial. Quais são as fontes formais secundárias do direito empresarial? O costume, a doutrina, a jurisprudência, a analogia e os princípios gerais do direito. Nós vamos ver cada um deles ainda aí, tá certo? Então, por enquanto, nós estamos apenas nessa parte, conceitos iniciais. Depois a gente volta para ver cada um, tá? Então, por essa ordem aí, pessoal, voltando lá para as fontes formais primárias, item 5.2 da apostila, para quem estiver acompanhando por ela aí. Fonte formal primária, olhando essas fontes uma a uma, ou seja, olhando-as em si. Em primeiro lugar, pessoal, a Constituição é considerada como uma lei? É, Constituição é considerada lei, só que lei em sentido amplo, né? Porque é a lei maior do ordenamento jurídico. De todas as leis, a lei mais importante é a Constituição. A Constituição é fonte formal do direito ou fonte material? A Constituição é Formal. fonte formal, né? E primária, né? Primaríssima, né? Porque está acima de todas as outras leis. E aí, pessoal, dentro da Constituição, existe lá um núcleo constitucional do direito empresarial, que é justamente o artigo 170 que está aí na apostila. Diz aí, vamos ter que dar uma lida aqui, literalmente, né? Artigo 170 caput, que é essa parte inicial aí do artigo. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado os seguintes princípios.
Aí, então, esse caput aí do artigo 170 é considerado como a parte da Constituição que é mais ligada ao direito empresarial. E ainda tem aí alguns detalhes aí que não são tão ligados. Por exemplo, esse inciso 1 aí, soberania nacional, não é tão ligado ao direito empresarial, né? Mas propriedade privada, isso aí sim é bastante ligado ao direito empresarial. Pessoal, a atividade empresarial, em regra, ela é exercida pelo poder público ou pela iniciativa privada? Em regra, pela iniciativa privada. A empresa, uma empresa constituída, ela precisa de patrimônio, não precisa para funcionar? Precisa. Precisa ter propriedade própria. A propriedade, os bens que a empresa usa na sua atividade empresarial, são bens públicos ou são bens privados? São bens privados, né? A propriedade privada, então, a empresa precisa ter a propriedade dos seus próprios bens, certo? Então, propriedade privada é importante para a atividade empresarial. A função social da propriedade significa estar ligada à atividade empresarial? Tá. Quer dizer o quê? Que a empresa, embora seja dono dos seus próprios bens, ela não pode usar esses bens da forma que quiser, de uma maneira absoluta. Ela tem que se submeter às leis e tem que se submeter, então, à função social da propriedade, que é o quê? É justamente seguir o que as leis dizem, porque as leis, de uma maneira geral, elas são organizadas, são propostas, são promulgadas, elaboradas, levando em conta a sociedade a qual ela vai regrar. Então, a função social da propriedade é importante. Livre concorrência. Esse é um princípio básico da atividade econômica, né? Que rege no campo no qual está inserida a atividade empresarial. Então, no nosso ordenamento jurídico, o que vige, o que importa, é o monopólio ou é a livre concorrência? O princípio mais importante é o da livre concorrência, né? Defesa do consumidor sai do direito empresarial, mas está ligada às atividades empresariais. O direito do consumidor se mistura frequentemente com a atividade empresarial. Defesa do meio ambiente, sem dúvida, né? Nós vimos frequentemente a atividade empresarial agredindo o meio ambiente. Então, faz-se necessário o respeito do meio ambiente para o exercício da atividade empresarial, a redução das desigualdades regionais e sociais. A atividade empresarial não tem conseguido muito fazer isso não, né? Mas as políticas públicas de incentivo à industrialização e ao comércio, à atividade empresarial de uma maneira geral, elas buscam fazer isso aí, como, por exemplo, é o caso da Zona Franca de Manaus, né? Que foi criada com o intuito de melhorar o desenvolvimento daquela região. Busca do pleno emprego é uma constante, né? Mas nunca se alcançou nesse país. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, isso aí sim, pessoal, é extremamente importante, né? Nós vamos ver que tem aí o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, que é uma lei complementar, que complementa a Constituição exatamente nesse inciso 9 do artigo 170 da Constituição, que fala que as empresas de pequeno porte, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas precisam receber um tratamento diferenciado. E esse tratamento realmente foi dado. Nós vamos ver através do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Em seguida, aí fala do Código Civil, porque é dentro do Código Civil que está o regramento do direito de empresa, né? Não é mais no Código Comercial de 1850 que foi revogado, e sim no Código Civil, onde tem lá o título 2, que trata do direito de empresa. Nós vamos ver ainda. O Código Comercial ainda sobra uma pequena parte, esse Código de 1850, que fala do comércio marítimo, e nós não vamos tratar dessa atividade aí, do comércio marítimo,
tá? Não está no nosso programa. Abaixo disso, ao lado disso aí, temos ainda leis comerciais espalhadas. E abaixo de toda essa legislação aí, nós temos os contratos. Contratos são fontes do direito empresarial? São. São fontes formais ou materiais? São fontes formais. Precisam ser respeitadas, né? Então, vimos aí rapidamente as fontes formais do direito empresarial, fontes formais primárias, né? E as fontes formais secundárias, pessoal, que nós citamos aí já, que são a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito. Vejamos aí a analogia. Repetindo aqui, antes de falar de cada uma. Quando é que entra em funcionamento, quando é que entram em funcionamento as fontes formais secundárias? Quando as primárias, que são a lei e os contratos, não foram suficientes para resolver um caso concreto. Na hora de interpretar, por exemplo, a lei e o contrato, você tem um contrato na mão, lê o contrato, lê a lei e ainda fica na dúvida sobre o que aquele contrato quer dizer ou como interpretá-lo. Aí você pode procurar se acudir das fontes secundárias, tá? Então, as fontes secundárias formais, elas entram em ação quando as fontes primárias não são suficientes para resolver casos concretos. Em primeiro lugar, falamos aí da analogia. O que é analogia, pessoal? Analogia no direito é a aplicação de uma norma existente para um determinado caso a um outro caso que não é exatamente igual, mas é parecido e ainda não foi regulamentado por lei, ainda não foi normatizado. Então, por exemplo, dar um exemplo aqui para vocês lembrarem: mototaxistas. Os mototaxistas, quando começaram, eram uma atividade não regulamentada, né? Eles não tinham regramento nenhum. Inicialmente começou a se aplicar o quê? Então, para saber quais eram os direitos e obrigações que envolviam a atividade. Começou a se aplicar o regramento dos taxistas. Até que depois, então, por analogia, aplicavam-se os direitos e obrigações da atividade de taxista aos mototaxistas. Até que então foi criada a regulamentação para os mototaxistas e aí não foi mais necessária a aplicação de analogia, porque já tínhamos aí, no caso, uma fonte formal específica, né, que era o regramento da atividade dos mototaxistas, tá? Então, a analogia é isso, é a aplicação de uma lei existente para um caso concreto, que não é exatamente aquele para o qual a lei foi criada, mas que é semelhante. Então, você aplica aquilo ali por semelhança, por analogia, para resolver as situações e saber direitos e obrigações relativos àqueles casos que ainda não foram normatizados. Costume, pessoal. O que é costume? Costume é a prática reiterada de determinados atos ao longo do tempo, que de tanto ser praticado, fica parecido como se fosse uma norma. Aliás, é uma norma, vira norma, mas vira uma norma costumeira, né? E o nosso ordenamento, ele não é baseado no costume, ele é baseado na lei. Então, pessoal, o costume que vai contra a lei, ele vale? Não, não vale. A lei é mais importante. O costume só vale quando ele não agride a lei. E no caso especificamente da atividade empresarial, essa lei 8.934, que é a lei de registro público, ela até diz que em certos casos é possível que costumes comerciais sejam anotados em livros específicos e possam ser, então, utilizados para solucionar casos ou como fontes do direito, fontes secundárias do direito, para interpretar a lei, o contrato e para funcionar sobre a atividade empresarial.
Mas, em regra, o costume, aliás, em regra praticamente absoluta, né? A lei, o costume não pode ser contra a lei. Princípios gerais do direito. Olha aí o conceito de princípios gerais de direito. São enunciações normativas de cunho genérico que condicionam e norteiam a compreensão do ordenamento jurídico. Pessoal, então traduzindo isso aí para uma coisa mais palatável para nós, né? Princípios gerais do direito são normas bem amplas, né? Muito amplas, sem muito conteúdo normativo específico para nada. Elas são bem generalistas, os princípios são bem generalistas, mas que atuam em praticamente todas as áreas do direito. Por exemplo, um princípio geral do direito é o princípio da igualdade, da tratar aquelas pessoas que estão em situações iguais da mesma forma perante a lei, né? Que todos sejam iguais perante a lei. Princípio da legalidade é o princípio que diz que a lei deve imperar para todos, ninguém deve estar acima da lei. Princípio da moralidade, que a atuação tanto do poder público quanto dos particulares deve seguir os preceitos éticos e morais abarcados tanto pela lei como pela sociedade de uma maneira geral, certo? Então, vimos aí princípios gerais do direito. Jurisprudência. Jurisprudência é o entendimento geral e repetido dos tribunais acerca da lei na aplicação dos casos concretos. Então, pessoal, jurisprudência significa dizer a forma que determinado tribunal entende determinada lei e situação. Então, por exemplo, você tem uma dúvida sobre a interpretação da lei. Aí o tribunal, de tanto repetir que aquela lei deve ser interpretada de forma X, aquilo ali, que é a jurisprudência, que é a repetição da compreensão que o tribunal tem sobre aquela lei ou situação, aquilo ali termina lhe dando uma compreensão prévia de que se você entrar com ação semelhante àquela que o tribunal já julgou daquela maneira, provavelmente quando chegar a sua vez ele vai julgar exatamente da mesma forma. Se não for, se não houver uma súmula, que é uma determinação específica, uma súmula vinculante do tribunal, pode até haver alguma diferenciação, mas se já houver decisão sumulada e vinculante, então toda a vida a decisão do tribunal vai ser exatamente aquela ali. Você já sabe antecipadamente. E doutrina, pessoal, é fonte secundária do direito também. O que é doutrina? Doutrina, ela é constituída da opinião geral dos estudiosos de determinado assunto. Aí pode ser qualquer assunto. Tem doutrina religiosa, tem doutrina econômica, tem doutrina política, tem doutrina jurídica. Então, a doutrina é uma fonte de direito? É. Porque, por exemplo, na elaboração de normas pelo Poder Legislativo, os legisladores que não são conhecedores de todos os assuntos, eles podem e devem chamar grandes estudiosos de determinado assunto para que vão lá e participem, enviando documentos, dando explicações, ou participando mesmo através dos seus conhecimentos, né? Então, doutrina termina sendo fonte também, só que é fonte secundária, ok? Do direito empresarial. Pessoal, vocês estão vivos aí? Estão acompanhando? Sim, eu tô. Sim, professor. Tá certo. É porque aí eu vou falando e fica até na dúvida se vocês estão vivos aí ou não, né? Porque é difícil. Agora eu vi um monte de resposta aí. Obrigado pela resposta.
A gente vai falando aqui, aí vocês ficam com dificuldade de participar, né? E aí fica até na dúvida se tem alguém presente aí. Mas tudo bem. Vamos para frente aí. Eu estou falando feito um condenado. Ô, rapaz, Alberto, eu também queria, viu, amigo? Também queria o retorno, porque essas aulas aqui, não vou nem dizer nada, né? Vocês já sabem, até porque vai ficar gravado em vídeo. Mas se bem que eu tenho direito à opinião, né? Não tem problema não. Realmente eu também não gosto, mas vamos para frente aí, né? Voltando então aí, pessoal, tô jogando muito conteúdo, mas é assim mesmo, né? Tem que ser assim mesmo, certo? Voltando aí para resumir, aqui nós já vamos finalizando o primeiro capítulo, tá? Temos aí um resumo aí do que foi visto. Nós falamos inicialmente, para quem assistiu a aula passada ou quem não assistiu, já fica pegando de leve aí o conteúdo, né? Nós falamos que a evolução do direito empresarial passou por três fases, né? A primeira foi a subjetivista corporativa, subjetivista corporativista. A segunda foi a objetivista e a terceira e atual foi a subjetivista moderna. Então, esse resumozinho aí, pessoal, eu vou deixar para vocês darem uma lida, tá? Tá na apostila bem bonitinho aí. Então, eu não vou ficar lendo para vocês aquilo que já está escrito e que já foi até falado, tá? Então, eu deixo com vocês aí, porque isso aí não é nada mais do que um resumo e uma repetição das fases iniciais do direito empresarial que nós já falamos, tá? Então, aí fica ao encargo de vocês. E aí, então, nós já vamos logo para a unidade 2, que vai falar da empresa, do empresário e do estabelecimento comercial. São três coisas diferentes aí, tá? Empresa é uma coisa, empresário é outra coisa e estabelecimento é uma outra coisa também. Nós, antes de estudarmos o direito empresarial, vocês aí, misturávamos tudo, né? Empresa, empresário, principalmente empresa e estabelecimento. Mas depois do estudo do direito empresarial, aqui que nós estamos fazendo, aí a esperança é que vocês parem de confundir. Porque, pessoal, o conceito doutrinário formal do direito empresarial, ele separa isso aí. Ele é diferente do conceito leigo, que nós falamos, utilizamos no dia a dia. Se você, no dia a dia, for conversar com alguém, você vai continuar misturando as duas coisas, as três coisas. Mas, dentro da nossa disciplina, dentro de uma prova de concurso, dentro da questão doutrinária, técnica do direito empresarial, são coisas diferentes, tá? Vamos começar aí, então, pela empresa. E aí nós temos que já começar a mudar o conceito que vocês têm. Aí é que já causa pode causar uma certa surpresa. Por quê? Porque qual é o conceito vulgar que nós temos de empresa? Ah, você passa lá no centro da cidade, onde tem diversos estabelecimentos localizados, né? Você passa lá na frente de uma determinada loja e diz, ah, aqui é a empresa tal. Ah, essa empresa é boa, essa empresa é ruim. Ah, eu sempre compro aqui, ah, a empresa do meu amigo, a empresa do fulano de tal, a empresa... E aí assim vai, né? Pessoal, só que aquilo ali que você aponta lá, que você está lá na frente lá da fachada de um estabelecimento, aquilo ali não é a empresa. Aquilo ali que você está vendo é apenas a parte física, é uma parte do estabelecimento comercial. Por que aquilo ali não é empresa? Por que a gente tem que desfazer esse conceito vulgar que vocês têm sobre empresa? Simplesmente, como está na apostila aí em negrito, para quem estiver acompanhando,
Empresa, pessoal, não é uma coisa concreta. Empresa não é algo palpável. Empresa é uma atividade econômica, tá? Então, isso aí vocês precisam grifar, marcar, seja na apostila digital, seja impressa, se alguém imprimiu, ou anotado em algum lugar. Empresa é atividade. Empresa não é algo material, palpável. Atividade é uma coisa palpável? Não, é uma coisa abstrata. É um ato, é um conjunto de atos. Atividade é um conjunto encadeado de atos. E mais especificamente no caso da empresa, empresa é a atividade econômica. Então, olha o conceito de empresa. Empresa é atividade econômica organizada, destinada à produção e circulação de bens e ou de serviços. Isso é o conceito de empresa. Então, quando você está lá na frente de uma loja no centro da cidade, aquilo ali que você está olhando não é exatamente a empresa. A empresa é a atividade que é exercida ali dentro daquele local e utiliza aquele imóvel, utiliza os móveis que estão lá dentro, os equipamentos, a mão de obra, utiliza tudo na sua atividade econômica, mas a empresa não é aquele conjunto de bens. Por que não? Por que não, professor? Porque aquilo ali não pode ser chamado de empresa? Porque a empresa é uma atividade. Aquilo que você está apontando ali na calçada, na frente da empresa, são bens utilizados na atividade. Mas uma coisa é a atividade, outra coisa são os bens utilizados na atividade. Na verdade, aqueles bens ali são componentes do estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que é utilizado na atividade de empresa, certo? Então, aquilo que você aponta lá são componentes do estabelecimento que são utilizados na atividade de empresa, porque empresa é uma atividade, empresa não é um conjunto de bens. Empresa é uma atividade econômica, tá? Então, se vocês, como vocês viram agora aí, é um conceito bem diferente daquele conceito leigo, vulgar que a gente tem de empresa, né? Olha aí as características da empresa, ou da atividade empresarial, item 1.1 da apostila. Disse aí que é uma estrutura organizada, né? Por que que você disse que é uma estrutura organizada? Porque qualquer empresa, por menor que seja, ela tem que estar registrada. E para ser registrada exige um mínimo de organização, né? E um mínimo de organização dos componentes ou dos fatores de produção, tanto materiais como imateriais, que são organizados e utilizados na atividade de empresa. Ah, professor, mas eu conheço empresas que são altamente desorganizadas. Tudo bem, na prática elas são desorganizadas, mas nós estamos estudando aqui a teoria. E pela teoria, toda empresa tem uma estrutura minimamente organizada, certo? Letra B aí, atividade profissional. O que quer dizer isso aí, pessoal? É que ninguém constitui uma empresa para brincar, para se divertir. Ou não é pelo fato de que você fez uma atividade, que seria uma atividade típica de uma empresa, que você virou empresário. Não, a atividade empresarial ela tem que ser registrada, formalizada, exercida constantemente, habitualmente e, portanto, de uma forma profissional, certo? Letra C, patrimônio especificado. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que, de uma maneira geral, nem sempre, tá? Nós vamos ver ainda, o patrimônio da empresa pertence a ela. Os bens que são da empresa não são bens dos sócios da empresa. Os sócios da empresa têm os seus bens particulares e a empresa tem os seus bens particulares. Tem um patrimônio que é da empresa
e tem o patrimônio que é dos sócios da empresa. Ah, professor, mas o que é da empresa não é dos sócios? Em último caso é. Mas, por exemplo, o carro da empresa deve estar registrado no nome da empresa e não no nome do sócio, tá? Isso aí é de uma maneira geral, há exceções, tá? Nós ainda vamos ver aí. Finalidade lucrativa. Como nós falamos antes já, não existe empresa sem fins lucrativos, tá? Toda e qualquer empresa tem fins lucrativos porque é uma atividade econômica, né? Então, é incompatível a, o exercício de atividade não lucrativa com a atividade de empresa. A empresa sempre busca lucro. Identidade social significa dizer que a empresa, depois de registrada, formalizada, exercendo a sua atividade econômica, ela adquire uma identidade própria, né? Diferente da identidade do titular dela ou dos sócios titulares. Ao ponto que você diz, rapaz, empresa tal não serve, é péssima, atende mal, é desonesta. Aí alguém pega e fala, rapaz, interessante que o fulano de tal que é sócio, com os outros dois, ele é gente boa, um cara sério, um cara honesto, mas a empresa dele não é. Ou seja, são coisas separadas, né, pessoal? Em muitos casos se mistura, mas pela teoria são coisas separadas. A identidade social da empresa diferenciada da identidade social do titular da empresa ou dos sócios titulares dessa empresa, tá? Então ocorre aí uma separação. Vamos para frente aí. O registro da empresa. Como eu falei para vocês, toda e qualquer empresa, seja micro, média, grande, não interessa, ela precisa ser registrada. É obrigatório, tá? O registro das empresas, ela é feita no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, que é regido por essa Lei 8.934, que vocês não precisam ir atrás de estudá-la, só se quiserem, né? E esse registro aí, pessoal, ele é um serviço. Esse serviço é organizado em forma de sistema. O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, ele é um serviço organizado em forma de sistema, que é justamente o SIREM, Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. Esse sistema aí, ele não é um órgão público, ele é um sistema, tá? Se você procurar esse órgão público chamado SIREM, você não vai encontrar, porque ele é um sistema. Esse sistema aí, ele tem como cabeça o DREI, aí sim é um departamento de registro empresarial e integração, Departamento de Registro Empresarial e Integração, DREI, que aí é o órgão central do CIREM, né? E que integra esse sistema, e aí sim você pode procurar esse órgão aí, o DREI, né? Mas, na verdade, quando você vai registrar uma empresa, você não vai procurar o DREI. O DREI é a cabeça do sistema. Mas quem efetivamente registra as empresas são as juntas comerciais, tá, pessoal? Então, quando você quer registrar uma empresa, você vai procurar, na verdade, a junta comercial. Você não vai procurar o DREI, nem vai procurar o CIREM. Com licença. Você vai procurar as juntas comerciais. Tem uma junta comercial, no mínimo uma, em cada capital de estado, né? E pode ter também nas grandes cidades, né? Certo? Então,
É nas juntas comerciais que as empresas vão se dirigir, e agora já estão se dirigindo, em muitos casos, apenas de forma online, digital. Não estão mais precisando se dirigir pessoalmente, fisicamente às empresas, porque tudo está sendo interligado, né? Certo? Está tudo sendo digitalizado. E aí, na junta comercial, quais são os atos principais que são elaborados na junta comercial? São feitos lá na junta comercial? São basicamente esses três aí, pessoal: arquivamento, matrícula e autenticação. O que é arquivamento? Arquivamento é você levar os documentos de constituição da empresa, contrato social, no caso, ou a declaração de empresa individual, você levar até a junta comercial para que seja arquivada lá uma via. E essa via que lá é arquivada, ela se torna pública. Então, qualquer pessoa que quiser ter acesso ao contrato social de qualquer empresa, é um documento público. Você pode se dirigir à junta comercial e pedir uma cópia do contrato social de qualquer empresa, para saber quem são os sócios, qual é o capital, qual é o objeto dela, qual é a sede, enfim, todos os detalhes da empresa devem estar dentro do contrato social, que é documento público depois de arquivado nas juntas comerciais, tá certo? Aí lá são arquivados os documentos de registro de constituição, e depois, se houver alguma alteração no contrato social, tem que ser também atualizado na junta comercial. Se houver a dissolução da empresa, tem que ser dado baixa na junta comercial. Então, tudo isso é ato de arquivamento, certo? A matrícula e o cancelamento da matrícula. Matrícula, pessoal, não é para a empresa. A matrícula é feita nas juntas comerciais, mas elas se referem ao registro dos auxiliares do comércio, os auxiliares da empresa, não são empresários. Quem são esses auxiliares que precisam estar matriculados na junta comercial para atuar junto às empresas, auxiliando na sua atividade? Temos aí na apostila os exemplos aí: leiloeiros, tradutores, intérpretes. Pessoal, se você precisar fazer um contrato com uma empresa chinesa, esse contrato pode vir em chinês, em mandarim, de lá para cá. Se ele vier um contrato em língua estrangeira, esse contrato, esses documentos, qualquer documento, tem validade no Brasil se ele vier em língua estrangeira? Tem não. Ou se ele vier, mesmo que seja em português, mas de um outro país, né, da língua portuguesa. Tem validade no Brasil? Tem não. Ele precisa ocorrer o quê? No caso aí de um contrato, por exemplo. Ele precisa ser traduzido por um tradutor público que seja matriculado na junta comercial. Então, é qualquer tradutor que pode traduzir um documento de cunho empresarial? Não. Ah, a pessoa conhece a língua, pode traduzir e entregar para você? Não. Tem que ser um tradutor público matriculado na junta comercial. Aí ele tem autorização e o que ele traduzir vai ter fé pública e vai ter validade. Certo? Então, esses auxiliares aí precisam ser matriculados na junta comercial para poderem atuar. E por último aí, a autenticação. Oi? Esses auxiliares também está composto o contador aí? Integra esse grupo, o contador? Não. O contador, ele, sem dúvida, ele auxilia, né? A atividade empresarial, tá certo? Sem dúvida, o contador, a sua pergunta eu compreendi. Sem dúvida, o contador acho que é o maior braço direito, é um dos maiores braços aí do empresário, é o contador. Mas o contador não precisa ser matriculado na junta comercial para atuar, para fazer a escrituração contábil de uma empresa, tá certo? O empresário simplesmente contrata os serviços do contador, porque a atividade do contador é uma atividade regulamentada, né? Então, ela não precisa da matrícula
na junta comercial para atuar. Ou seja, você que é contador não precisa do aval da junta comercial para ser contratado por uma empresa. Não passa pela junta comercial, é direto entre a empresa e o contador, que obviamente tem que ter o seu registro no Conselho Regional dos Contadores, né? Ele tem que ter aquele número dele lá, o número do conselho dele, né? Para que ele possa atuar legalmente. Caso se ele não for inscrito no respectivo conselho, aí ele não vai poder atuar, né? Mesmo tendo diploma. Então, no caso do contador, você substitui. É como se substituísse a matrícula na junta comercial pela, entre aspas, a matrícula no conselho dos contadores, certo? Então, ele não é considerado um auxiliar nesse sentido aqui que nós estamos falando, não. Por isso que ele não está na lista lá, para quem tiver com a apostila, por isso que ele não está incluído nessa lista, certo? Ok? Para frente aí, para a gente finalizar. Autenticação. É a última atividade aí que é feita pelas juntas comerciais. O que é autenticação, pessoal? É levar a escrituração contábil da empresa lá na junta comercial, para que a junta comercial verifique se aquela escrituração cumpre os regramentos da própria escrituração, que aí é uma infinidade, né? Tem todo um regramento específico, para saber se o que o contador escriturou segue as regras de escrituração, para que tenha validade. Antigamente você levava os livros lá, que eram escritos à máquina, datilografados, né? E encadernados, depois manualmente levados até a junta comercial para que o escrevente lá verificasse página por página se aquilo ali cumpria os requisitos da legislação, e aí então ele dava um carimbo autenticando aquilo ali, dizendo, ok, isso aqui que foi entregue e está válido. Caso contrário, os livros de escrituração contábil, se não passassem pela autenticação, eles não tinham validade, era como se não existissem. Hoje em dia, essa autenticação de levar os documentos até a junta comercial, isso aí está sendo afastado pela digitalização, né? Não tem mais sentido você ficar levando documentos até a junta comercial. Então, tudo está sendo digitalizado para facilitar. Mas o nome continua sendo esse. Autenticação, só que agora de forma digital. Ok? Pessoal, aí nós vimos, então, a parte aí da atividade da empresa, né? Que é uma atividade econômica. Vimos aí o conceito de empresa, vimos aí as características, o registro da empresa no Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, vimos aí a função das juntas comerciais e os atos de registro realizados pela junta comercial. Por hoje, eu considero que nós podemos parar aqui, já foi bastante conteúdo, né? Já devem estar cansados aí de ouvir tanta coisa. E aí, vocês podem marcar aí na apostila de vocês, que para a aula de quinta-feira nós recomeçamos aí do item 2, o empresário, ok? Aí nós vamos ver o conceito de empresário. Por hoje, então, eu encerraria, mas estou aí à disposição se alguém quiser fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, fica à vontade. Se não tem nenhum questionamento, pessoal, então vou encerrando por aqui, tá? E qualquer coisa estou à disposição aí pelo WhatsApp também, por e-mail. Essa aula vai ficar disponível no YouTube, eu botei um aviso lá no SIGA, e aí vocês podem, quem não assistiu, pode assistir depois ou pode revisar. Então, um abraço para vocês, boa noite, se Deus quiser, até quinta-feira. Boa noite, professor. Até quinta-feira. Boa noite, pessoal.